Então, Andréia, só para te posicionar, esse grupo deve ter mais gente entrando, até porque tem muita gente dos Estados Unidos aí tem a diferençazinha de fuso, mas temos caminhado juntos aí desde o início da pandemia, sempre ouvindo uma palavra na terça-feira, de diferentes orientações, graus aí, tem sido muito legal e muita coisa boa tem acontecido. Uma honra para a gente ter você. É um lapso meu ou a Andréia é a primeira mulher a ministrar para a gente? Eu acho que é a primeira, hein? Machismo meu aqui que monta o negócio e não com a minha mega organização aqui, mas não é, não. Foi uma honra. E esposa do Diniz, eles lideram a Avalanche aqui em Vitória. Eu vou deixar ela falar, se apresentar. André, o único comentário, geralmente, como a gente tem 1 hora, se você quiser, no final, abrir para pergunta alguma coisa, é a teu critério. Não precisa fazer, tá? Uns fazem, outros não. Pode ocupar o tempo todo como você achar melhor e eu estou aqui na área para ajudar, tá bom? Deixa eu só orar e aí a André está com a palavra. Senhor, toda a honra é tua, queremos te agradecer por esse dia, nossas vidas, ministérios, famílias estão no teu altar. Obrigado pela vida da Andréia, Diniz, seus filhos. Eu oro pela bênção do Senhor sobre o ministério deles, sobre esse tempo que teremos agora, em nome de Jesus. Amém. Andréia está com a palavra. Estamos juntos. Ok. Obrigada, viu, Mário, pelo convite. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aí presente. É um cenário bem atípico, né, para todos nós, quer estejamos no Brasil, Estados Unidos, onde quer que seja. Todo mundo sofrendo essa rasteira aí. Acredito que no orgulho, na autoconfiança e tendo que reaprender a viver. Como o Mário bem disse, eu moro aqui em Vitória, mais precisamente em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, mas eu fui enviada em 2004 para ajudar na implantação de uma missão chamada Avalanche, sediada no centro de Vitória. Quem fundou essa missão foi o Diniz, eu conheci lá dentro da missão, e depois de um tempo a gente se casou e até o presente momento a Missão Avalanche tem procurado capacitar cristãos no que diz respeito a missões urbanas. Então, são alguns eixos de atuação, dentre eles o treinamento, mas existem outros. Evangelismo, intervenção urbana, intercessão, aconselhamento e questões humanitárias. Mas o treinamento tem sido aquilo que tem ocupado praticamente todo o tempo da estrutura física do Avalanche, da atuação da equipe de missionários, e são várias as frentes de trabalho, de treinamento. Uma delas é a sexualidade humana, que é essa área que eu tenho me debruçado desde 2004, com mais afinco, né, quando a Missão Avalanche começou. Depois de alguns anos da Fundação Avalanche, a gente começou a desenvolver a escola de sexualidade, que foi uma experiência bastante assim curiosa, porque não tinha, até onde a gente sabia, né, à época, não tinha um treinamento específico sobre sexualidade à luz da Bíblia. E até para dar um nome foi uma coisa curiosa, né? Escola de sexualidade. Aí tinha gente que tinha vergonha de vir, porque, obviamente, iam deduzir que a pessoa tinha algum problema na área. Aí davam algumas piadinhas do tipo, então vocês vão ensinar a fazer sexo. Enfim, até para dar um nome para as matérias. Teologia da sexualidade, como é que vai ser isso? Mas a ideia era exatamente reunir um grupo de pessoas, como alunos, um grupo de capacitadores que pudessem compartilhar aplicações da palavra de Deus no que diz respeito à sexualidade. Inicialmente, eu até imaginava que o grande problema que as pessoas poderiam apresentar nessa área eram estritamente do ponto de vista sexual. Digamos assim, se a gente colocasse o endereço, seria da cintura para baixo. Então, me diz como é que você
faz sexo ou não faz, eu te digo quem você é. No decorrer do tempo, eu acho que essa visão ela foi amadurecendo e hoje eu com certeza acredito que o que acontece da cintura para baixo nada mais é de um sintoma do que acontece da cintura para cima. Mais precisamente na dimensão chamada coração, que as escrituras nos alertam tanto, né? Como sendo aquela central de adoração por onde, ou a partir de onde surgem os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas emoções. Isso não significa, obviamente, que o que acontece da cintura para baixo não seja importante e mereça a nossa atenção, mas entender que aquilo ali nada mais é do que um sintoma do que acontece da cintura para cima nas nossas alianças, nos nossos comprometimentos no coração. Então, é nessa perspectiva que eu procuro trazer alguma reflexão para nós nesse dia, né? Mais um dia de isolamento para muitos, não é? de quarentena, de mudança de rotina, de quebra de protocolo, e dias, eu acredito que, no geral, extremamente desafiadores. Tirando alguns privilegiados que conseguiram ficar mais enriquecidos, mais descansados, com um casamento mais fortalecido, com a igreja mais robusta, não é? Isso aí eu sei que isso acontece e fico feliz, mas eu sei que isso também não é o caso da grande maioria. A grande maioria das pessoas, me parece, ao redor do mundo, tem sido muito desafiada a ponto de cometer loucuras, não é? A gente viu desde o começo da pandemia um aumento gigantesco na questão da violência doméstica, dos divórcios. Eu acredito que das violências sexuais também contra crianças e adolescentes, do consumo de bebida alcoólica, de cigarro, do aumento de peso generalizado, do estresse, né, do pânico. Então, a gente tem sido bastante desafiado, né? A questão hoje não é só esse vírus e a possibilidade de ter uma vacina ou não, mas todos esses desdobramentos. E eu acho que, inclusive, nesse pacote todo de desafio que diz respeito a cada um de nós, a gente há de concordar que esse cenário todo permitiu que um grande holofote fosse colocado na nossa existência. E aí veio à tona não só o que estava funcionando muito bem, isso é uma maravilha, que coisa boa saber que existem surpresas, coisas positivas que possam ter surgido quando a pandemia surge e coloca esse holofote. Mas também, nesse holofote, por baixo, né, dele, surgiu um tanto de coisa que eu chamaria de negativa, de difícil de encarar. Então, de repente, ficou todo mundo trancafiado, debaixo do mesmo teto. De repente, as reservas financeiras minguaram. Algum funcionário seu adoece. Os seus clientes não conseguem mais vir à sua empresa. Você não consegue mais pagar fornecedor. Não tem mais culto, né, presencial. Agora você tem que se reinventar dando aula. E você mal sabe utilizar a tecnologia. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente pode tanto se desesperar nesse cenário, como a gente também pode captar lances de esperança. E, na perspectiva de quem trabalha com sexualidade, com líderes de ministério na área da sexualidade aqui no Brasil, mas que, inclusive, dialoga com outros líderes dos outros continentes, isso porque, infelizmente, quem se debruça do ponto de vista bíblico nesse universo todo da sexualidade, infelizmente, a gente meio que conhece, né, a lista.
o que é uma pena, porque é muita demanda para pouca gente que procura ainda se debruçar nas Escrituras para aplicar os princípios dela no que diz respeito às situações da sexualidade humana no decorrer aí da história, de geração a geração. No passado, talvez a questão fosse masturbar é pecado. Hoje, por que não adotar uma criança por um casal homoafetivo? A gente viu nas eleições agora, né? Os movimentos sociais comemorando, por exemplo, a conquista de vereadoras trans, né? Então, assim, vereadoras e vereadores. Então, eu não estou dizendo nada a favor ou contra. O que eu estou dizendo é que o tempo está mudando, o mundo está mudando e a gente tem os desafios. E a pergunta hoje é, especialmente para você, que é líder, que faz parte desse grupo aí com o Mário Freitas, e que coisa boa vocês estão juntos. Isso é uma maravilha, isso é um privilégio. Muitos colegas de ministério, parceiros de ministério, não estão tendo esse suporte, né? Esse aglutinar, esse congregar, mesmo que virtualmente, e poder partilhar as suas questões. Mas a grande questão é, a gente está pronto para esse tanto de desafio que está surgindo? E eu acho que a gente, na verdade, nunca vai estar pronto para aquilo que vier totalmente, mas a gente minimamente pode ir se preparando, não é? A gente pode ir, tendo a certeza de que abismos virão, desafios virão, mas a gente pode já estar tentando se precaver, né? Tentando trabalhar na questão da prevenção. Então, tentando mais ou menos que discernir os sinais dos tempos e com isso se organizar para não ser pego tão de surpresa, embora as surpresas aconteçam. A gente foi surpreendido por um vírus, não é? Que até hoje a ciência está aí, dando seus pulos para ver se consegue uma solução. Mas nós, como povo de Deus, como aqueles que têm a mente de Cristo, como tem a palavra de Deus como direção, a minha pergunta é, será que a gente tem tirado proveito de tudo isso que a gente já tem? Para a gente procurar olhar o cenário e tentar imaginar algumas tendências, inclusive tentar se antecipar às mazelas dos abismos que a própria Bíblia diz que é onde chegar? Então, provavelmente, muitos de nós vai dizer, não, André, eu não tenho nem tempo para isso, porque eu tenho que preparar sermão, porque eu tenho que evangelizar, porque eu tenho que orar, porque eu tenho que abrir igreja, eu tenho que pagar conta, eu tenho que aconselhar, eu tenho um monte de coisa. É assim mesmo a nossa vida. Mas o mundo continua produzindo seus efeitos de queda. Isso numa velocidade, eu diria que avassaladora, não é? Então, em franca decadência, a gente tem visto um tanto de desdobramentos aí dos efeitos de queda atingirem a sociedade toda. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a palavra, a ideia que a gente vê ali registrada em Gênesis 3, falando sobre a vinda da semente que esmagaria a cabeça da serpente. No decorrer da história das Escrituras, a gente vê que a semente veio, o Senhor Jesus Cristo é uma realidade, não só foi como como há de ser. E aí a gente sabe que todo o estrago da queda foi resolvido no Senhor Jesus, mas nós continuamos aqui e ainda aguardando a vinda dele. Então, pensando em tudo isso, eu gostaria de registrar aqui duas direções, digamos assim, que me parecem ser algo super importante para a gente considerar em termos de mapa para os nossos próximos dias. Nada novo, nada que as Escrituras não falem, nada que outros irmãos não tenham compartilhado aqui. Eu só vim aqui confirmar confirmar a importância dessas duas, talvez, desses dois pontos de pauta para possíveis e futuras reflexões. O primeiro ponto seria algo registrado em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3,
que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É nada melhor como começar adorando, né? Paulo aqui rompe em adoração a Deus. Bendito seja esse Deus. E ele é um Deus de toda consolação. Aí no versículo 4, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Primeiro ponto que eu colocaria aqui para a gente ter um pouco mais de direção nesses dias tão nebulosos seria exatamente a palavra consolação. Eu acredito que todos nós estejamos envolvidos por cenários que requerem consolação. E eu acho que uma das coisas mais tristes que tem é quando você realmente está numa demanda de consolação e ao seu redor existe indiferença ou até deboche. Então, eu vou ilustrar isso aqui com uma historinha que eu lembrei, um episódio aí, que aconteceu comigo, inclusive. Eu lembro um dia, eu estava passando por muito problema, muito desafio do ponto de vista ministerial. Problemas sérios com equipe de trabalho, a ponto da gente chegar num nível de estresse, de angústia muito grandes. Eu acho que quem já passou por situações assim, já revive essa narrativa aqui minha, com nem um pouco de saudade daqueles tempos, né? E eu não tenho saudade nenhuma desse tempo que a gente passou. E eu lembro que eu estava no refeitório do Avalanche, ali em Vitória, e eu estava assim, com a cabeça a milhão, tentando imaginar como que a gente ia resolver o problemão que estava ali instalado. E nada assim de brilhante aparecia, entende? Então, assim, parece que quanto mais eu procurava refletir, mais pesado ficava. E uma sensação assim de angústia, né? De tristeza. Aí eu lembro que chegou um aluno, e esse aluno é um líder de ministério. Isso já faz anos, né? Eu imagino que de lá para cá ele deva ter se tornado um pouco mais sensível, quero crer. Mas esse rapaz chegou e quando ele me viu, eu estava sozinha, sentada ali no refeitório, ele me viu e falou assim: Andréa, tá tudo bem? E aí eu falei a verdade, eu falei assim: não tá não, tô aqui, cabeça cheia de problema. Aí ele virou para mim rindo e falou assim: deve ser por isso que você tá com essa cara de suicídio. Então, assim, sensibilidade, zero. Se aquilo ali era para ser uma piada, não veio na melhor hora. E detalhe, eu poderia, inclusive, estar pensando em tendo alguma ideação suicida. Na verdade, eu fiquei até sem fala depois. Né? Porque, assim, era tanto problema que o cara, inclusive, interrompeu ali o meu martírio e, de repente, me defrauda com a ideia do tipo assim, pô, vai pelo menos, né, chegar aí e falar assim, cara, tamo junto, se eu puder pelo menos orar por você aqui agora. Mas não, fez uma piada, entende? E saiu fora. Como quem diz, dei outra dentro, entendeu? Zoei com a cara de alguém. Assim, longe de mim trazer mágoa, rancor, com nada disso. Não,
era um aluno nosso que chegou ali, teve a infelicidade de fazer um comentário. Mas o que eu acredito é que a gente precisa realmente desenvolver a sensibilidade para ser um povo que consola. Por quê? Porque eu acho que antes, talvez fosse antes da pandemia, fosse até, dependendo do cenário, fosse até difícil a gente pontuar de forma bastante objetiva endereços de demanda por consolação. Por quê? Porque a gente não tinha essa máscara física, né, de tecido que a gente põe na cara hoje, por obrigatoriedade, inclusive. Mas a gente tinha as outras máscaras. E talvez tenha até hoje, né? Não estou dizendo que não. Mas nesse cenário aí coletivo de estar reunido para congregar e prestar culto a Deus enquanto povo de Deus, numa reunião, né, como igreja, muitas vezes, quer sejamos líderes ou não, talvez a gente tenha até se travestido de algumas máscaras. Não essas, mas as outras, né, para transparecer uma imagem de que está tudo bem, na benção, de glória em glória, e no fundo talvez a gente esteja experimentando um terrível deserto, um desamparo e densas trevas. Então, antes talvez fosse difícil marcar o endereço, ali precisa de consolação. Mas hoje, gente, com esse cenário todo, a necessidade de consolação está generalizada. E saber disso, eu acho que acende uma luzinha na direção para nós, povo de Deus. A gente vai precisar ser consolador. Agora, até onde eu estou entendendo, isso só é possível se a gente receber o consolo que vem do alto. Então, talvez a boa notícia para nós hoje seja: existe um Deus que nos consola, que não só consola o povo que a gente cuida, não só consola as vítimas de abuso que de repente eu vou ouvir, não só consola as pessoas que estejam viciadas em sexo que de repente eu vou aconselhar, não só consola, sabe, os pais estão desesperados porque os filhos resolveram se posicionar de forma contrária aos preceitos do Evangelho. Não. Existe um Deus que consola a mim e a você que cuida desse tanto de gente. E como é importante a gente reconhecer essa nossa humanidade, sabe? Do ponto de vista de chegar e falar assim: eu não sei como resolver isso. Eu não estou encontrando realmente aquela sabedoria que eu saberia compartilhar com alguém. Eu não estou conseguindo encontrar para mim hoje. E aí eu vejo a necessidade realmente da gente se permitir ser consolado pelo Deus Todo-Poderoso, que é um Deus consolador. Então, eu quero te encorajar hoje a reconhecer que não só o povo que você cuida, mas você e eu precisamos de uma experiência com o Deus Consolador. Aquele que consola a minha pessoa. Então, eu diria até mais aqui para nós, que de repente cuidamos de pessoas. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu uma situação muito curiosa e bastante desafiadora. Para quem tinha uma agenda até a pandemia intensa, de viagem, de palestra, de reuniões, de muito agito, e corre para lá e corre para cá, de repente surge essa pandemia que aciona o pause. Aí agora você não está para fora mais, agora você está para dentro. E quando você faz esse movimento de vir para dentro, é quando você começa a olhar para o seu lado e para dentro de você. Porque talvez até então o movimento fosse olhar para os outros, para servir o problema dos outros, para tentar ajudar o que está dentro do outro. E o que sobra é esse pacote aqui que diz respeito à nossa vida.
E agora a gente teve que avaliar isso aqui que está ao nosso redor. E, de repente, o que a gente viu não foi tão bom assim. E agora? O que a gente faz? Então, o que eu tenho aprendido é não dá para a gente esquecer dessa parte aqui das Escrituras. Nós temos que lembrar que o Deus Todo-Poderoso, que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra dele, que tem a sua soberania, que não foi abalado com nada do que está acontecendo e nunca há de ser, que tem controle sobre todas as circunstâncias, esse Deus também é Deus Consolador, está dizendo, eu preciso ser consolada. E na medida que eu sou consolada, aí eu vou ter o que partilhar em termos de consolação com o outro. Então, eu sei que você, que é uma pessoa que cuida de outras pessoas, você deve estar com o coração partido, querendo saber como é que eu posso ajudar esse monte de irmão que está em sofrimento. Que coisa boa que tem essa motivação. Mas o que eu quero sugerir é que isso aí não substitua a necessidade que você, como pessoa, como filho de Deus e filha de Deus, também precisa em termos de consolação. Eu acho que a gente não pode perder o timing dessa didática de Deus através desse cenário todo. A gente precisa aprender essa lição. A outra que eu queria compartilhar, eu quero compartilhar, diz respeito a 1 Tessalonicenses 5. Então, o primeiro ponto que eu coloquei foi a ideia de consolação. Não só de eu consolar o outro que está ao meu redor, mas também eu ser consolada. E que Deus é um Deus consolador. A gente não pode lembrar disso. Só vim te lembrar aqui nessa manhã e me lembrar também disso. A segunda palavra que eu falei que eu queria compartilhar dois pontos, né, de pauta para a nossa reflexão, não só agora, mas a partir dela, em outros momentos aí que vocês tiverem, está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, que diz o seguinte: consolai-vos, né, mais uma vez, consolai-vos, pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Em outras traduções diz, exortai-vos uns aos outros. Então, nós temos, como eu já disse, uma necessidade gigante de receber a consolação de Deus e de Deus através uns dos outros nesses tempos que a gente tem vivido. Agora, com muito mais cor, eu diria, porque a variável é incontrolável e atingiu todos os cantos da terra. Mas também eu acho que surge agora uma outra questão. Eu acho que também, como nunca antes, nessas proporções, a gente viu a necessidade de receber conselho. Então, a necessidade da gente não só consolar um ao outro, mas também a necessidade da gente aconselhar um ao outro. Então, eu já carregava comigo, por causa das demandas, dos pedidos de ajuda, tanto por pessoas que estão em liderança, como com pessoas que são membros de ministérios, são irmãos na fé, estão sofrendo do ponto de vista da sexualidade, eu via muito a demanda por conselheiros, e agora mais do que nunca. Porque agora, se a gente parar para pensar, é uma necessidade de reaprender a viver, né? Talvez algumas coisas nunca mais aconteçam do jeito que aconteciam antes. E talvez seja a melhor coisa, porque talvez hábitos nocivos tenham que ser substituídos por hábitos mais saudáveis. Mas o que eu quero dizer é que, mais do que nunca, a gente vai precisar também aconselhar um ao outro. E eu acredito, eu aprendi isso no decorrer do tempo, trabalhando com aconselhamento. Se tem uma coisa que eu acho que faz com que qualquer aconselhamento funcione, é uma palavra que vai ficar aí como se fosse um subtópico do aconselhai-vos ou exortai-vos, que é a palavra intencionalidade. Eu acredito que, inclusive, a pandemia eu acho que ajudou muito a gente nisso. Vou dar um exemplo. Eu saía muito, por exemplo, para palestrar. Então, eu tinha horas para trocar ideia com pessoas.
E aí, com o ensino à distância, você não pode se dar o luxo de, acho que nem podia antes, mas agora muito menos, de enrolar, de jogar conversa fora, de conversinha fiada, de perder tempo. Então, a palavrinha que eu acho que a gente precisa acionar é a intencionalidade. Ter intencionalidade nos nossos diálogos, ter intencionalidade nos nossos contatos, ter intencionalidade nos nossos vínculos, aproveitar as oportunidades. E a intencionalidade para quê? E aí, tanto o aconselhar quanto o consolar, ambos miram qual dimensão na nossa vida, em primeira instância? O coração. Então, eu acho que a gente precisa também aprender essa lição, essa pedagogia que Deus tem utilizado através dessas circunstâncias todas. Eu acho que a gente precisa realmente ter a intencionalidade nos nossos relacionamentos e não, deixar a coisa volátil. A coisa assim, então, vamos ver se dá. A gente troca ideia. Não, depois a gente conversa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, se a gente não tiver a intencionalidade, o foco de realmente aproveitar essa circunstância toda e receber o consolo que a gente definitivamente precisa para esse momento, e o conselho, ou seja, a direção sábia que a gente precisa para tomar a decisão, vai precisar acontecer mais o quê? Para a gente aprender essas lições. E talvez essas sejam grandes oportunidades para a gente se fortalecer como povo de Deus, para a gente ficar robusto como corpo de Cristo, para fazer os enfrentamentos que a gente vai ter que fazer no futuro próximo. Porque, como a palavra mesmo nos alerta, os dias eles são maus. Cristo há de vir. E os sinais estão aí, né? Assim, eu quero dizer que cada vez mais quem profana vai profanar, quem está santificando há de se santificar. E mais do que nunca a gente vai precisar, não é atualizar a Bíblia, mas ser atualizado por ela. Ser santificado por ela, ser dirigido, ser domado por ela. Então, nós vamos precisar uns dos outros. Entende? Nós vamos precisar realmente dar suporte um para os outros. E aí, isso não surge ao acaso. Isso é um fruto de uma intenção. Então, eu imagino que um dos desafios que pessoas que trabalham com pessoas enfrentam é exatamente a pressão para comprovar um desempenho de que as coisas vão bem. Isso aí, pelo menos em aconselhamento, eu tenho visto muito, faz parte muito de uma estrutura, muitas vezes, de orgulho, onde eu preciso zelar, não é por um testemunho, mas é por uma imagem. Não é por um testemunho que dê glória a Deus, que é forte, apesar da minha fraqueza, e se torna mais forte quanto mais fraco eu sou. Mas muitas vezes é uma estrutura de orgulho para sustentar uma imagem de solidez para minha glória. Então, é curioso, porque acho que são aqueles paradoxos, né, que a gente encontra na caminhada cristã. Quanto mais fraco eu me reconheço, né? Quanto mais fraca, mais fragilizada, mais vulnerável eu me reconheço como pessoa que veio do pó, que experimenta os efeitos de queda, mais experiência eu posso ter com a força de Deus e a força dele se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então, para experimentar essa força, eu vou ter que experimentar e reconhecer a minha fraqueza. Então, na verdade, com isso, eu quero assim encorajar cada um de vocês a perseverarem nessa caminhada, de se encontrarem, nem que seja aqui, para partilharem as angústias,
as alegrias, os medos, as dúvidas, os casos difíceis de atender, os pepinos enormes no âmbito pessoal, que precisam ser também encarados, mas que a gente, sabe, se permita ser consolado pelo Deus que é consolador, para que daí a gente consiga ter experiência para consolar um ao outro, e que a gente também reconheça que a gente precisa de conselho, também para aconselhar. Então, nós somos ajudadores, né? Pessoas quebradas ajudando outras pessoas quebradas. Mas nós também precisamos dessa ajuda. E a ajuda, ela não vai acontecer, e aí eu quero fechar minha fala com isso, ela não vai acontecer como um passe de mágica, como, sabe, uma sorte grande que a gente deu, que de repente surgiu um grande amigo. Não, é fruto de intencionalidade. Então, ter a intenção de abrir a necessidade de consolo, ter a intenção de abrir a necessidade de conselho. Tá bom? Obrigada até aqui e Deus abençoe. Gente, bem, eu não tenho dúvida aí de que Deus usou muito esse tempo já na vida de alguns, e eu estou anotando algumas coisas aqui. Osias levantou a mão. Vamos fazer um momento aí de algumas perguntas para a Andréia. Deixa o Osias dar o início aí. Andréia, bom dia, querida. Bom dia. Osias, aqui do Rio de Janeiro. Você falando tudo isso aí, né? Eu fiquei aqui meditando, e do mundo a gente traz essa máscara, essa superficialidade muito grande, e eu coloco sempre duas coisinhas como a maior hipocrisia e a maior mentira que existe. A maior hipocrisia é a pergunta, né? Tudo bem? E a maior mentira é a resposta, tudo bem, né? É isso que a gente vê acontecendo. Quem pergunta, na realidade, não quer saber. E quem responde vai dizer sempre que está tudo bem e não vai se abrir. E quando se abre, né, quando alguém pergunta tudo bem e você fala, rapaz, não está não, e tal, a pessoa já parece que, não, desculpa, eu quero sair. Então, a minha pergunta para você, dentro disso que você falou, da consolação e tudo mais, né, e o que do aconselhamento, né, o que a gente pode fazer como pastor para quebrar com essa superficialidade, né, e trazer essa intenção, né, de realmente se importar, criando esse ambiente de família dentro da igreja, e tirar esse ranço que as pessoas já trazem do mundo, né, de não se importar do individualismo, do egoísmo e tudo isso. O que você pode falar sobre isso para a gente? Obrigada, tá? Pelo retorno. Me ocorre aqui duas coisas. Eu acho que isso aí daria para a gente conversar, né? Porque a grande pergunta, o que a gente faz para romper com isso? Por hora, me ocorrem duas coisas. A primeira delas, eu acho que é a gente dar o exemplo. Eu acho que não tem nada que iniba mais o outro do que transparecer ser um boneco de cera. Eu acho que eu mostrar que eu tenho as minhas questões, que eu não sou uma pessoa que chegou lá tão santarrona a ponto de ser tratada como uma divindade. Eu sou uma irmã na fé, que também tem as suas lutas como qualquer irmã na fé, como qualquer ser humano que também veio do pecado e que aprendeu a desenvolver os seus ídolos. Entende? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente dar o exemplo no se despir. Agora, o segundo desafio é o que você faz quando alguém se despe. Porque, infelizmente, eu aprendi, não infelizmente eu ter aprendido, mas eu aprendi com um líder que trabalha na área da sexualidade que o maior inimigo de uma sexualidade saudável é guardar o segredo. Então, como que você enfrenta isso? Então, você se despindo, você se mostrando vulnerável,
expondo alguma situação que te fragiliza. Ok. Mas no decorrer, pelo menos da minha caminhada, eu entendi que existe um segundo maior inimigo. Além, então, o primeiro é abrir o seu segredo, né? Que, na verdade, não abrir o seu segredo. E o segundo é abrir o seu segredo para a pessoa errada. Então, o que eu noto? Que a gente precisa dar o exemplo, se mostrando realmente quem a gente é, humano, mas também a gente precisa ter temor com a intimidade das pessoas, porque as pessoas estão com medo de se abrir. Nós já fizemos muitas feridas na vida de pessoas que genuinamente chegaram para pedir conselho, para pedir socorro. Nós já expusemos, já hostilizamos, já fizemos piada, nossa língua coçou já para a gente compartilhar com o outro. A gente fez piada na hora errada, entende? A gente resumiu de um jeito muito pobre. Então, eu digo a gente, eu falo assim, representando uma leva, acredito que de conselheiros, que ouviram relatos, por exemplo, de pessoas viciadas em pornografia, masturbação, tendo casos envolvidos com violência sexual, que foram vítimas de abuso, e, de repente, inclusive, até tiraram proveito dessa situação. Então, eu acho que essas duas coisas poderiam nos ajudar. Não é eu só falar assim, viu, eu quero que você se abra. Mas é eu começar a mostrar que eu também tenho as minhas questões para serem tratadas. E número 2, eu criar um ambiente onde haja segurança para as pessoas se despirem. Se não houver isso, as pessoas elas vão tentar acionar o botão do tipo, eu vou tentar sozinho. E ainda vai arrumar versículo. Maior o que está em mim do que esse que está no mundo. Né? Vai se despir exclusivamente para Deus e vai se cobrir de novo com uma carapaça como se conseguisse resolver sozinho. E não adianta, tem coisa que o que Deus vai usar vai ser gente para tratar com a gente. Agora, eu acho que é responsabilidade nossa zelar por um ambiente seguro, onde alguns termos não sejam mais utilizados, algumas piadas não sejam mais feitas. O ambiente vai ficar menos divertido. Não, ele vai ficar menos leviano. Porque tem coisa que é engraçado para uns, que é piada para uns, mas para outros é uma profunda humilhação. Entende? Então, eu falo muito isso, não sei se fica... É claro que eu falo muito na perspectiva de quem trabalha com sexualidade. Então, sabe, a piada da bichinha, sabe, do viadinho, sabe, da sapatão. Isso é engraçado. Isso é engraçado para uns. Mas para outros isso aí é uma ferida terrível. Aí você fala, nossa, mas aí nós vamos perder essa oportunidade? Não, nós vamos amadurecer e nós vamos aprender a rir de outras coisas. Que não seja, de repente, do vexame para muitos, da vergonha, da desonra, né? Então, eu acho que, assim, se a gente mostrar o nosso exemplo, der o nosso exemplo das nossas vulnerabilidades e também lutar por um ambiente seguro onde as pessoas possam abrir o que quer que seja, porque vão ser tratadas com dignidade, eu acho que a gente consegue melhorar em termos de profundidade nos nossos relacionamentos. Eu tenho visto isso nas nossas escolas de sexualidade e de aconselhamento. Tá? É por isso que eu estou pensando nessas duas questões. Mais alguém, gente? Desculpa aí, tá procurando o botãozinho aqui. Vai, Daniel. Daniel, de Boston. Daniel Barcelos, aqui de Boston. Só para dar uma contribuição com uma ilustração atual sobre o que a irmã Andréa falou. Está havendo uma certa ambiente de mal-estar numa das igrejas brasileiros aqui de Boston, porque a direção da igreja tem a mentalidade do super-homem, super-espiritual, não compartilhar problema com ninguém. E a partir daí dessa postura inibiu a comunicação nos grupos da igreja de problemas relacionados com a Covid. Ele desestimula, até fala para não retira aquela coisa toda lá. E um dos obreiros
estranhando aquilo, não tinha tido contato com ele ainda, perguntou, gente, aqui nesse grupo ninguém pede oração, tem todo mundo doente aí e não pede oração por nada? Foi uma celeuma. Uma celeuma, esse camarada contou que o pastor ligou, conversaram durante cerca de 20 minutos, o pastor tentando convencer a ele que não tinha nada de errado em você abrir para os outros, que você não tem necessidade, que está tudo bem. E ele dizendo, não, pastor, isso não é cristão, a gente tem que orar. Mas a ideia do super-homem, que não preciso, está na cabeça de alguns obreiros, de alguns pastores, e o pior é que tenta impor isso aos outros. Só faz se alastrar o problema, e com isso a frequência virtual de uma igreja que já estava virtual está diminuindo cada vez mais. Era só isso. Deixa eu fazer um comentário em cima dessa fala. Isso aí é uma situação que a gente vê como cenário, para quem trabalha com sexualidade, um cenário perfeito para todo tipo de moralidade sexual acontecer. O que a gente tem visto? Os maiores escândalos de ordem sexual acontecem em cenários extremamente assim, tensos do ponto de vista do controle. Você pode observar, quando que a gente fica escandalizado com alguém sexualmente? É quando você olha e fala assim, cara, eu nunca na vida imaginei. Não é? Por quê? Porque a vitrine era tão linda, ela era tão bem decorada, era tão blindada que você nunca imaginou que pudesse ter qualquer situação ali atípica, contraditória, né? Então, o que eu quero dizer, eu não estou afirmando que isso aconteça, eu só estou dizendo que isso me preocupa, no caso desse grupo. Por quê? Porque se a aparência é essa, e a gente sabe da antropologia bíblica, a gente sabe de onde o homem veio, a gente sabe da dinâmica da queda e dos efeitos dela. A gente sabe que essa não é antropologia bíblica. Nós temos, sim, momentos de vitória e de fracasso, graças a Deus. Agora, nós também temos momentos de profunda escuridão, né? de tentações, de quedas. Então, nessa situação, você fazer de conta que isso não existe e que você é menos cristão por partilhar demandas, isso aí costuma ser um tremendo de um cenário para pessoas que acreditam que o controle é uma possibilidade. E o que é pior, vão desenvolver uma jornada de busca por esse controle, e busca por controle costuma ser um dos traços mais frequentes em pessoas compulsivas, especialmente por sexo, drogas, questão de violência, de manipulação, e assim vai. Eu acho um cenário preocupante, mas uma vez o povo de Deus estando ali, Deus vai, em algum momento, criar algum método para fazer o povo cair na real. Ele é especialista, né, em cuidar do povo dele. Andréia, bom dia, amigos. Shalom. Que palavra abençoada. Eu estou aqui acompanhando, e uma das coisas que eu queria só colaborar é uma questão nossa, principalmente com relação aos ministros, aos pastores, a admissão da vulnerabilidade. Eu acredito que uma as questões, assim, eu tenho assim tratado, podido ajudar alguns pastores nessa área, e eu percebo que a maioria dos que entraram numa rota errada, não só de queda, mas de tentação e tudo mais, é exatamente por considerar que, por terem uma vida de oração respeitável, ou até uma rotina, disciplina de oração, por estarem sempre cuidando da parte espiritual, eles estavam quase que blindados com relação a tentações, com relação a tudo mais. E um dos quadros mais terríveis que eu tenho acompanhado nesse tempo, e que eu percebo que é até fato de escândalo para nós, muitas vezes, é o fato de ministros que, por vezes,
vão tratar casamentos e acabam se envolvendo emocionalmente, até sexualmente, sentimentalmente nesses processos. Então, eu entendo que quanto mais a gente se vê como vulnerável, quanto mais a gente vê com a nossa humanidade, a nossa fraqueza, nós somos tão fracos como qualquer outro ser humano. Mas eu percebo que, inclusive, esses ambientes religiosos, e às vezes até há muito tempo de ministério e tudo mais, faz com que muitos ministros não considerem a sua vulnerabilidade. Então, constantemente, eu estou sempre dizendo para mim mesmo, primeiramente para mim mesmo, a respeito disso. Então, todo o cuidado é pouco nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre, como o pastor anterior falou sobre o super-homem, né? Tem o super-homem que não conta nada para ninguém, mas tem o super-homem que acha que ele é melhor do que todo mundo nessa área, super-homem, super-mulher, e acabam realmente causando dano não só a si mesmo, mas às famílias e até mesmo ao testemunho dos ministros, né? Porque nós ainda somos um lugar seguro, deveríamos ser um lugar seguro que as pessoas pudessem sempre, nos seus momentos mais difíceis, procurar e saber que tem um lugar para poder abrir o coração, para poder encontrar ajuda. Obrigada aí pela contribuição. Eu vou compartilhar aquilo que eu tenho visto que tem me ajudado. Eu acho, pastor, que a gente precisa sempre revisitar os atributos de Deus nas nossas reflexões. Porque senão a gente se torna especialista nos atributos dos homens. E a gente tende a achar que o mundo, a realidade, se resume à coisa criada. Eu acho que constantemente a gente tem que refletir sobre quem Deus é. Porque se eu me lembrar de quem Deus é, os seus atributos, sabe? Eu vou me lembrar de como eu estou distante disso. E aí eu acredito que uma consequência possa ser o aumento do meu temor. Então, eu acho que a gente tem... Cada um de nós que lida aí com o seu público, digamos assim, a gente pode se tornar um especialista na nossa fala. Um especialista na pregação, um especialista na oração, um especialista na música, um especialista no aconselhamento, né? Um especialista na palestra. A gente pode se tornar um especialista. E tem tanta gente louca para adorar alguém que vai pegar todo o nosso pacote e aplaudir e dar glória a Deus. Mas a questão é como que a gente que se tornou esse especialista, pelo menos acha que se tornou, e que pior, outros ainda concordam, como que a gente está. Então, por isso que eu acho que o que eu estou procurando aplicar na minha vida, pela misericórdia de Deus, e eu acho que isso aí tem me ajudado, e tem dia que funciona e parece que tem dia que não, porque eu dei uma fraquejada, eu procurar lembrar quem Deus é e como eu estou distante dessa pessoa que Ele é, com esses atributos que Ele tem. Com isso, eu acho que Deus me dá um chacoalhão de realidade, tipo, baixa a bola, você não chegou lá, você ainda está num processo, e bom mesmo aqui é só o Pai, o Filho e o Espírito. Você está no caminho, pela misericórdia de Deus, pegando carona na cruz de Cristo para se deleitar na Trindade. Então, eu acho que se a gente revisitar os atributos de Deus, estudar sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a ética de Deus, sobre a beleza que há em Deus, sabe? Estudar sobre o poder de Deus, sobre a inteligência de Deus, o caráter dele, eu acho que a gente vai levar um choque de realidade e o nosso temor aumenta. O nosso temor aumentando pode ser que a gente peque menos. Eu pego sempre como referência José, né? Ele teve todas as possibilidades e ele, exatamente por esse temor a Deus, por realmente honrar a Deus,
ele venceu as suas fraquezas. Obrigado. Muito boa a sua colocação. Gente, eu vou passar aqui para Marina, que ela levantou a mãozinha. Não tinha visto a do Anderson ali, me perdoa, mas falou, né? Aí, logo depois dela, a gente vai encerrar por causa do horário, tá, gente? Desculpa aí se havia outras perguntas, mas o nosso horário deu e tem sido uma benção. Marina, fica à vontade aí. Bom dia a todos, bom dia, Andréia. Obrigada aí pela contribuição de todos. Meu nome é Marina, eu venho aqui de Vitória, eu sou ovelha do Pastor Júnior. E, assim, voltando lá na sua fala inicial, né, eu sou da geração imediatista, então, assim, eu vivo muito esse cenário que você passou sobre a necessidade de ser consolado e consolar, a necessidade de ser aconselhado e aconselhar. E, assim, hoje eu vivo na minha geração, assim, que é pegar essa galera nova mesmo, que tá com sede de algo que não sabe o que é. E o que eu sinto? De que as pessoas, elas se achegam sabendo que precisam de algo, se achegam sabendo que querem conselho, e à medida que isso começa a acontecer, elas começam a se argumentar de tal forma que você acaba se encontrando no momento que você fala assim, ué, peraí, eu vi, essa pessoa ela queria isso, mas quando ela recebeu isso, ela começou a argumentar, e quem muito se argumenta, pouco se arrepende. Né? Então, assim, eu, em alguns momentos, eu me sinto... acabo que eu me sinto... eu tenho um sentimento de insistência, onde eu chego para fazer a coisa certa e a pessoa, sem saber o que quer, ela quer conselho, né? Mas quando ela recebe o conselho, ela começa a se argumentar, e aí eu me encontro numa posição que eu falo, será que eu estou insistindo em algo? Como você falou, será que eu estou contando um segredo na hora errada para a pessoa errada? Né? Então, assim, não sei se isso já aconteceu com vocês e se já gostaria até mesmo de um conselho nesse sentido. Marina, se eu entendi direito, assim, eu primeiro quero te agradecer por você ter aberto essa situação, né? Quero te parabenizar pela sua franqueza. Eu não vou tentar fazer terapia de botiquim aqui, entende? De te dar, assim diz o Senhor também, não. Mas, assim, do que eu entendi que você falou, e aí eu posso estar enganada, você põe isso aí em oração. A minha sugestão, não entra no jogo de ansiedade da sua geração. Porque o que você está me dizendo, por trás desse imediatismo, talvez tenha a sua ansiedade por resultado. Né? Então, assim, louca para ajudar, louca para ver esses meninos não sofrerem, louca para que nenhum se perca, não é? Super bem intencionada, não é? Mas cuidado. Se tem uma coisa que atrapalha no aconselhamento, é a ansiedade do conselheiro. Por quê? Porque o timing é de Deus. E talvez você não veja resultado agora. Mas o que eu sugiro que você faça? Semeie a palavra de Deus pela fé. E Deus vai fazer com que ela brote. Agora, se você cultivar a ansiedade, inclusive na mesma proporção da ansiedade da sua geração, em pouco tempo você está esgotada, frustrada e amarga com essa geração, como quem diz, ninguém quer nada com nada. Talvez de 100 um queira. A multidão que Jesus falou, quantos realmente vieram perguntar o significado da parábola? Entende? Então, a minha sugestão, cuidado com a sua ansiedade para você não surtar. E procure descansar na soberania de Deus. Nesse meio tempo, o que você faz? Continua pregando a palavra, continua compartilhando a verdade que liberta. O Espírito Santo há de fazer o encontro dessa semente com o coração que genuinamente quer. Porque eu lamento te dizer uma coisa. Quem muito argumenta, porque diz que está procurando, não está procurando o que você quer oferecer no momento. Então, minha sugestão para aconselhamento não é dar resposta, mas é fazer boas perguntas. Leva a sua geração com a pulga desse tamanho atrás da orelha para casa.
porque estão vindo já com uma, digamos, uma teologia formada. Esperando resposta, né? De resposta que já tem e não querem abrir mão. Agora leva confronto para essas respostas. Por quê? Porque a cosmovisão deles, se não for bíblica, não vai dar conta de responder. Só a cristã dá conta de responder. Então, parta dessa premissa, que você já tem o quê? O acesso à verdade de Deus, que é a pessoa de Cristo, com todo o conjunto de pressupostos que é a cosmovisão bíblica. Leva isso em forma de pergunta, não de resposta. Se o cara está vindo com a dúvida, põe mais dúvida na cabeça dele para aquilo que ele trouxe como pressuposto infiltrado possa agora ser, sabe, desbaratado pela palavra de Deus. Então, eu acredito que o aconselhamento não é você ficar dando resposta para quem pergunta tudo o que você quer. Porque normalmente já vem com as respostas prontas. O que eles querem é o quê? É aumentar a quadrilha, entende? Mas, na verdade, o que você faz? Leva uma bomba para explodir lá dentro da teologia que eles carregam. A palavra de Deus dá conta disso, a cosmovisão bíblica dá conta disso. E aí, nesse meio tempo, você vai ser tratada na ansiedade. Ser conselheiro é ser desafiado na ansiedade. Não tem jeito. E o que a gente fala muito hoje também na nossa geração, até mesmo com a pastora Anelisa da PIBG aqui da Batista, é que muitos dos jovens, eles chegam às vezes para desabafar e eles querem que apenas a gente ouça, né? Então, assim, aí a gente acaba pedindo sabedoria nesse sentido. Será que esse é um momento só de ouvir? Será que esse é um momento de ouvir, assim como de fazer perguntas assertivas e por aí vai? É um alívio das tensões emocionais. Eu quero aliviar as minhas tensões. Poderia ser você ou qualquer outra pessoa. Entende? O triste é o seguinte, aliviou em você, mas não é por causa do Cristo que há em você, muitas vezes. E aí a gente, como conselheiro, vai ter que discernir. Porque tem gente que não quer ter Cristo, e é um direito da pessoa. Agora, quando a pessoa quiser que a gente também esteja pronto para compartilhar e não jogue na cara. Pô, já perdi muito tempo com você. Mas tem um timing de cada um. Obrigada. Deus te abençoe. Gente, vou concluir de fato por causa do horário. Quero fazer uma recomendação aqui, na verdade duas. No iniciozinho, primeiro comentário no chat aí, eu coloquei o site da Avalanche, tá? Que é o Ministério da Andréia do Diniz, avalanchemissões.org. Aí lá tem informações bancárias, de fato, no que tange a missões urbanas do que eu conheço no Brasil, não que eu conheça tudo, mas é o que eu recomendo como material e recurso e parceria para a sua igreja local. Então, tá online. Se você for no YouTube e fizer uma busca pela Andréia, muitos dos materiais que você vai ver, de palestras, pregações, vão ser na área da sexualidade, mas eu também recomendo que você procure questões relacionadas à cosmovisão cristã, porque ela fala sobre isso e tem material também disponível. Então, eu recomendo isso para líderes, tenho recomendado, tá? Então, fica essas dicas aí. Eu queria só que a gente orasse. André, fala, André, desculpa. Obrigada, tá? Por você ter citado aí. E eu quero, assim, recomendar que as pessoas, de repente, entrem na estante da Andréia. Porque lá tem a curadoria de livro, tem os livros que eu acho que as pessoas têm que ler antes de morrer, e tem a escola à distância em sexualidade. Eu desconheci, então, a André, gente deve estar lançando agora inscrição para mais módulos agora em finalzinho agora de novembro, começo de dezembro. Estantedaandrea.com. Estantedaandrea.com. Isso. Ok, gente? Estantedaandrea.com. Maravilha. Está gravado, tá? Eu vou subir essa palavra aí, aí você consegue passar para quem não pôde participar, né? E vamos só orar pela André, em seguida pode desmutar o seu microfone aí e saudar, né, para a gente concluir. Osias, ora pela André para a gente fechar. Glória a Deus, André, obrigado. Depois eu te mando uma mensagenzinha aí. Obrigada.
Amém, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Andréia, Pai. Obrigado pela sensibilidade dela, Senhor, em ouvir o Teu Espírito Santo para nos trazer, Pai, essa palavra hoje de manhã. Pai, eu peço, Pai, que você esteja suprindo, Pai, ela e seu marido, Pai, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, Senhor, como família, que eles possam crescer cada vez mais na Tua palavra. E pedimos, Senhor, que essa palavra realmente possa produzir um fruto grande, Pai, em nossos corações, Pai. Ouvimos de bom grado como vindo do Teu trono, Pai. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade mais uma vez. Pai, nós te damos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração que te é devida, pois Tu é digno de todas essas coisas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos juntos. Bom dia a todos. Vou mandar o link aí depois com o material gravado. Fiquem com Deus. Bem, bom dia. Obrigado, Andréia. Foi uma bênção. Obrigada. Bom dia para todos. Obrigado, Andréia. Foi muito bom. Valeu, Takashi. Benção. Gente, Deus